agora esclarecer várias dúvidas em relação ao transtorno de ansiedade infantil com a psicóloga auxiliatrice Kaneski Badaró, especialista em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes. Auxiliatrice, primeiramente, o que é ansiedade infantil? A ansiedade infantil, ela é importante. A ansiedade é importante para o ser humano, é o nosso mecanismo de defesa frente a situações de risco. Quando isso atinge níveis altos ou em situações que aparentemente não teriam risco, se torna um transtorno, né? O que caracteriza como transtorno é um nível de ansiedade que vai gerar prejuízo para essa criança ou algum tipo de sofrimento, né? Ela pode se caracterizar em vários tipos. Em toque, em pânico, em ansiedade de separação, né? São os transtornos do espectro da ansiedade. Então, seria os níveis altos de ansiedade geradores de sofrimento ou prejuízo para essa criança. Esse tipo de transtorno, né, o transtorno de ansiedade, pode surgir em qual idade? Depende, varia de cada caso, né? Crianças desde muito nova, 2 anos, já pode apresentar ansiedade em níveis maiores, até a vida adulta, né? Desde muito novo já pode apresentar o transtorno, depende muito do caso, de histórico familiar, dinâmica familiar. E como os pais podem identificar, né, esse tipo de transtorno em seu filho? É mais marcado no contato social, né? Então, na interação social, os pais podem identificar a presença do transtorno. Então, escola, em casa, com amigos ou irmãozinhos, a gente percebe que a criança tem um certo desconforto em determinadas situações, né? E aí, claro que de acordo com a direção que o transtorno vai dar. E como é feito o tratamento, né, do transtorno de ansiedade infantil, assim, o tempo de duração? De acordo com a terapia cognitivo-comportamental, esse tratamento ele se dá junto com a família, então a gente tem uma orientação familiar, a gente trabalha junto com a família, trabalha junto com as escolas, então o terapeuta vai até a escola, acompanha a criança. Na maioria das vezes, né, como é um transtorno que surge através da sensação de insegurança, de ameaça, de desamparo, a gente tenta trabalhar isso com a criança, né, de forma lúdica, através de histórias, jogos, brincadeiras, tenta minimizar essa sensação e expor ele a esses medos, né? Expor a criança a esses medos para que ela perceba que ela consegue enfrentar e trabalhar a resolução de problema, né? A criança passa, né, parte do dia na escola, né, na sala de aula. Também é importante o professor saber também identificar se o aluno ou se uma criança, né, tem esse tipo de transtorno? Sim, é muito importante, até porque é um costume, né, nosso às vezes subestimar alguns comportamentos infantis, né? Pensar assim, isso é coisa de criança, isso é só um charminho. A gente precisa ter um olhar para isso, se é mesmo ou não, né? A questão do contato social, como é que está esse contato com os outros alunos, né? Como é que é o contato dele com a comida, né? No caso de toque, criança que tem toque, às vezes tem uma questão muito grande com a comida. Então, observar nos diversas atividades da criança comportamentos que realmente indicam aquilo, né? E o professor, ele tem um bom espaço para isso, porque na escola ela pratica isso tudo, né? E quais seriam, né, as principais causas desse tipo de transtorno? Transtorno de ansiedade infantil ou adulto, ele está ligado à predisposição genética, né? E se eu digo predisposição, não quer dizer que necessariamente ele vai desenvolver um transtorno de ansiedade, mas que ele tem uma predisposição genética por características hereditárias. Dinâmica familiar, então a gente pode ter transtorno de ansiedade, estado e traço, né? O estado é quando a pessoa está ansiosa exageradamente porque está vivendo determinada situação, que a princípio é saudável, né? Mas que pode gerar prejuízos apesar disso. Ou traço, a pessoa é ansiosa. Ela é ansiosa e dificilmente ela vai se livrar daquilo, ela vai aprender a lidar com aquilo. E aí tem essa questão genética, a questão da dinâmica familiar, a questão das crenças que a pessoa vai desenvolvendo em relação a si e ao mundo, né? Que ela vai se sentir mais ou menos protegida em determinadas situações.
Voltando um pouquinho aqui, auxiliatriz, em relação ao tratamento, é necessário o uso de medicamento ou não? Depende do caso. A gente tem casos gravíssimos e que sem a medicação a gente não consegue trabalhar, até mesmo em crianças. E a gente tem casos que não é necessário, que só a terapia dá conta. E excessos, né, de atividades como balé, futebol, isso tudo pode, né, contribuir para o transtorno de ansiedade na criança ou não? Servem como prevenção essas atividades? A princípio, o exercício físico, as atividades, elas são positivas, né, para o transtorno de ansiedade. Mas depende do nível, da quantidade, né, do quanto isso está sugando a criança. Se não for prazeroso, se a criança não fizer aquilo com disposição, se sair bem, tiver o tempo dela e aquilo estiver complementando, isso pode sim gerar mais ansiedade, porque pode vir em forma de cobrança, né? E aí muda um pouco do viés terapêutico que essas atividades teriam. Então elas são positivas, mas quando bem administradas, né? Então, uma criança, né, que tem, né, esse tipo de ansiedade, esse transtorno de ansiedade, se não medicada, se não tratada, pode também interferir na sua vida adulta ou isso passa? Como eu disse, a gente pode ter a pessoa que está ansiosa ou a pessoa que é ansiosa, né? Então, um exemplo, imagina que a criança está passando por uma separação dos pais e aquela situação é ansiogênica. Então, ela pode estar muito ansiosa e depois isso não se continuar. De qualquer forma, esse estado ansioso pode trazer alguns prejuízos na escola, no contexto social, que vá acarretar a vida adulta dela. Mas eu posso ter também, na maioria dos casos, crianças que são ansiosas, né? Que desde pequenininha já apresentam esses traços e que tem a família ansiosa e que a dinâmica familiar facilita isso. E nesse caso ela vai continuar ansiosa, né? E os prejuízos, a tendência é só aumentar. A criança, né, possui esse transtorno de ansiedade causado por genética, assim, genética da família, mesmo com tratamento, ela pode permanecer com essa ansiedade? Existem meios de controle. Como eu te disse, a ansiedade é natural a todo mundo tem. Se não tiver ansiedade, morre, né? O controle do nível de ansiedade é que às vezes a pessoa é mais predisposta a ter essas preocupações exageradas do que outras, né? Como qualquer transtorno. Para finalizarmos aqui, auxiliatriz, gostaria que você deixasse uma orientação para os pais, professores e pessoas, né, que lidam diariamente com crianças, né, em relação a esse transtorno de ansiedade infantil. Observe a criança, né? Observa, porque a gente percebe a mudança, né? Tipo assim, ele está fazendo isso, não fazia antes, né? O que aconteceu nesse meio do caminho? Algum problema na escola que depois disso esse comportamento começou a ficar mais intenso, né? Observar e não subestimar muitas vezes o que acontece com a criança, né? Como se fosse irrelevante. Percebeu que tem prejuízo nisso, a aprendizagem está comprometida, o contato social está comprometido, vamos procurar uma ajuda. Muito obrigada por suas informações. Conversamos, portanto, com a psicóloga auxiliatriz Kaneski Badaró, especialista em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes, onde esclareceu vários pontos a respeito do transtorno de ansiedade infantil. Com a imagem de Tiago Ribeiro, Lucimar Moura para o Conexão Diária.